Salve galera, tá no ar mais um Texto e Contexto, hoje apresentando a Independência das Américas. Vamos começar com as Américas Espanholas. Beleza, as Américas Espanholas. Quando que começa o processo de independência dela? Aí a gente tem que dar uma volta naquela última aula que a gente viu da Revolução Francesa e lembrar de Napoleão. Napoleão, quando fez aquele estrago enorme na Europa, conseguiu fazer com que as colônias se fortalecessem em relação à metrópole. Claro, lógico, evidente, se a metrópole estava lutando contra os franceses na Europa, como dar conta de lutar contra os colonos na América? Resultado, as metrópoles começaram a perder espaço e as colônias começaram a se libertar. Do lado da colônia espanhola, do lado da América Espanhola, a gente vai ter dois nomes de destaque que a gente não pode esquecer para fazer o vestibular. Simão Bolívar e San Martín. Todos dois pregando o fim da colonização americana. Cada um veio de uma parte da América do Sul, libertando toda ela até chegar à metade do século XIX, com toda a América Latina, ou melhor dizendo, a América Espanhola, livre do processo de colonização da metrópole. Do nosso lado, a gente tem um outro tipo de processo. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece? Do lado da América Espanhola, nós vamos ter a explosão de várias pequenas repúblicas. Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, Paraguai, mais tarde o Uruguai, que vai se libertar do Brasil. São pequenas repúblicas que vão se formar ao estilo da época, digamos assim, da moda intelectual da época, que era o iluminismo, que vinha bombando desde a Revolução da Revolução Americana, que deixou a América independente, até chegar à Revolução Francesa. Então, quer dizer, o processo iluminista, a Revolução Industrial, tudo isso está sendo um fator que está mudando a cara do mundo. E a América não podia ficar diferente disso. O processo, a diferença de um processo espanhol para o processo português está no rei. No caso do processo espanhol, o rei não veio para a América. Quem ficou aqui na América foram os caudilhos, foram os crioulos, a própria sociedade da colônia que fez as revoltas, que fez as independências. No caso do Brasil, o rei veio para a América, fugiu de lá e veio para cá. Inclusive é até legal, para tirar uma curiosidade a respeito de Dom João. Fala muito que Dom João era um bonachão, era um bobão, mas segundo Napoleão Bonaparte foi o único que conseguiu dar uma volta nele. E é muito interessante isso, falar mal do Dom João, até porque se fala mal do Dom João, se começou a falar mal do Dom João, bem no processo de final da monarquia para início da república. Para, tipo assim, apagar a ideia de monarquia do Brasil, de que a monarquia não funcionava, mas não foi bem assim não. A gente tem essa unidade territorial hoje gigantesca do tamanho de um continente, graças a Dom João, que a figura dele fez, digamos assim, aglutinou toda a sociedade brasileira em torno dele. Os colonos se amarraram de uma certa maneira com a vinda do rei para cá. Ou melhor, do rei não, hein? Isso é um lance que a gente tem que ficar esperto. Era o príncipe regente. Em 1808, quando ele chega aqui, em janeiro de 1808, ele era príncipe regente. Quem era rainha era Dona Maria, a louca que sofria de esquizofrenia e morreu aqui no Brasil, afogada, tentando voltar para Portugal. Mole, ela quis ir voltar nadando, tadinha. Deram um mole, ela pulou no mar e se afogou por volta de 1816. Dom João é coroado rei em 1818 e acaba voltando em 1820. Mas tá, vamos voltar um pouquinho aqui. O que Dom João fez de bom para o Brasil? Olha, sério, um monte de coisa. Ele trouxe para cá urbanização, ele trouxe para cá artistas, ele trouxe para cá biólogos, ele trouxe para cá naturalista, ele fez faculdades. A única coisa assim que não foi, digamos assim, para nós educadores, que não teve uma pegada legal, foi que ele criou várias faculdades, mas não criou nenhuma escola pública de ensino primário, de ensino, sabe? De ensino secundário, nada disso. As coisas começaram por cima, tá? Mas ele trouxe para cá toda uma vida culta, uma vida, digamos assim, educativa, que não existia no século XIX aqui no Brasil. Nós éramos uma colônia, um monte de gente analfabeta, e continuamos sendo, de uma certa maneira, até o final da República, até o final da monarquia, era um analfabetismo muito grande, não se dava valor, digamos assim, ao estudo, se dava valor ao trabalho, e de uma certa maneira dá até para você entender, é só você voltar ao século XIX, naquela época, e pensar com a cabeça daquele homem lá, você vai ver que era muito mais interessante correr atrás de dinheiro do que ficar atrás de livros, que era muito difícil de se obter os livros. A educação era muito difícil de se obter. Os professores eram muito caros. Então você não tinha nada disso.
a população em si sofria muito disso. Mas bom, o que interessa é que Dom João veio para cá e no primeiro dia que ele chega aqui em 1808, ele já elimina o pacto colonial. Porque a partir do momento que ele declara abertos os portos às nações amigas, que no caso era a Inglaterra, que tinha um negócio com o Brasil fechadíssimo, é ela que traz toda a família real e 5.000, anote aí meu querido educando, 5.000 vieram junto com ele, 5.000 pessoas, imagina a doideira que não foi isso, essa chegada, essa largada, essa saída, essa fuga de Portugal, os portugueses fugindo pelo um lado e os franceses entrando, baixando o cacete pelo outro. Você imagina a doideira que foi. E quem estava dando o suporte para isso tudo era a Inglaterra, junto comandado, os navios comandados pelo almirante Crocani, famoso aqui no Brasil. Mas bom, esses caras vieram para cá e aí se começa um novo período. Eu posso dizer para você com toda certeza que o processo de independência brasileira ele começa em 1808 e vai culminar em 1822 com Dom Pedro. Mas bom, o que vai acontecer durante o governo de Dom João? Dom João traz para cá todo o Estado português, começa daqui mobilizar toda uma política que favorecia a nobres, que favorecia a grandes donos de terra, aquela história que a gente sabe. Até 1820, quando os portugueses finalmente expulsam os franceses de Portugal. Dom João tem que voltar. Quando ele volta, ele já chama Dom Pedro no canto, segundo alguns historiadores, eu fico imaginando essa cena que deve ter sido assim: filho, se liga, meu irmão, olha, fique esperto, faça a independência, porque senão outro fará. Então, o que acontece? Dom Pedro articula com os aristocratas, e aí no caso aristocratas, lembre-se, toda vez que vocês ouvirem dessa palavra, aristocrata é dono de terra, gente que tem posse. Dom Pedro se junta com essa galera e promove a independência do Brasil, sendo coroado o primeiro imperador brasileiro. A partir daí, nós vamos ter o primeiro reinado. E o primeiro reinado ele vai ser marcado pelo absolutismo de Dom Pedro. Um absolutismo muito forte. Na verdade, Dom Pedro não tinha sido preparado para ser rei. Quem tinha sido preparado para ser rei era o irmão mais velho dele, que morreu, muito novo, e aí ele ficou como herdeiro direto. Bom, acabou que Dom Pedro acabou virando rei. Era muito carismático, inclusive, segundo as más línguas, pegava todo mundo, pegador. Onde ele chegava, quem tinha filha bonita, solteira, prendia, guardava em casa, não deixava sair, porque se ele visse, ele chegava junto e a mulherada se amarrava, porque além de ter um porte físico muito bacana, ele tinha uma lábia muito boa. Era um desses caras feito para a vida da gandaia mesmo, ele sabia ser um bom pegador, o Dom Pedro I, tem fama bacana disso. Mas bom, ele promove a primeira Constituição. Ele promove a primeira Constituição do Brasil. Só que foi uma Constituição muito engraçada. Por quê? Porque a primeira Constituição brasileira, a primeira monarquia constituinte brasileira, ela tinha um poder moderador. Ou seja, que não era constituinte de nada. Não funcionava como deveria funcionar uma monarquia constituinte. Uma monarquia constituinte funciona como? Com um parlamento e um primeiro-ministro. Todas as leis são promovidas pelo parlamento e colocadas em prática pelo primeiro-ministro, sancionadas pelo imperador, mas tudo passando pelo processo democrático. No nosso caso aqui, Dom Pedro jogava as ideias, eles discutiam, e depois Dom Pedro dizia qual era a dele e ponto final. Porque o poder moderador ficava acima dos outros três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lembre-se disso, caro vestibulando. Não esqueça. Ele vai ter sempre, o poder moderador é o mesmo que tornar um princípio parlamentarista em absolutista. Porque no final, a última palavra é a deles. Inclusive para a Europa na época, a gente era até chacota, porque diziam assim que a gente tinha um parlamento às avessas. Porque não adiantava você votar uma lei se a lei não fosse de agrado do imperador. Se não fosse de agrado do imperador, ele cortava a lei, vetava a lei. E como ele era muito absolutista, não digamos assim, não procurava perder em nada, não negociava nada, era tudo na marra, tudo na briga e tal, ele teve que abdicar em pouco tempo de governo. Ele assume em 1822 e em 1831 ele já abdica e vai embora do Brasil, deixando seu filho Dom Pedro II e dando início ao período de regência. Em Portugal, tempos mais tarde, se eu não me engano, por volta de 1833 a 1835, ele morre de um atentado à bomba causado pelo irmão dele, Dom Miguel,
que os dois estavam lutando pelo trono. Morreu garotão, ele não chega a fazer 40 e poucos anos de idade. Ele morre bem novo, Dom Pedro I, mas já lá no exílio, lá em Portugal. E a próxima aula a gente vai tratar exatamente do período de regências e de segundo reinado. É nóis!